Existem quantas mortes, irmão Wellington? A Bíblia fala de quantas mortes? Jesus vai dizer, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo: bem-aventurado aqueles, né, que perseveram até o fim. Aqui, Apocalipse capítulo 2, aliás, versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte, irmão Wellington? Para você entender isso, primeiro eu tenho que explicar a você a primeira morte. E eu tenho que explicar a você o que é a morte. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, dá uma lidinha lá, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver Deus dizer a Adão que ele obedecesse à palavra do Senhor, porque se ele se conduzisse contrário à palavra, ele morreria. Adão e Eva pecaram contra Deus. Eu pergunto a você, eles morreram fisicamente? Então qual foi a morte que Deus disse que ele ia morrer? Se comesse do fruto da árvore do fruto proibido. Qual foi a morte ali que eles morreram? Porque Adão e Eva morreram com 900 anos, não sei quantos anos. Não morreram. Mas Deus disse, se você comer, no dia em que dela comer, morrerás. Eles comeram, morreu no dia que comeu? Não, fisicamente não. Eles vieram morrer depois de 900 anos, tantos anos para frente. Mas a primeira morte que houve ali foi a morte espiritual. O que é a morte? Separação. Thanatos. No grego quer dizer isso. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte fala de separação. Vida fala de comunhão. Adão e Eva tinham vida com Deus. Tinham comunhão com Deus. Enquanto estava dentro da submissão da palavra de Deus. Quando eles pecam, quando eles transgridem, porque o pecado ele consiste em não obedecer à palavra de Deus e seguir uma direção contrária. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Foi aonde principiou o pecado entre a humanidade. Foi ali, em Adão, porque ele não deu ouvido à palavra de Deus. Deus disse, Adão, no dia que tu comer, tu morrerás. Adão e Eva desobedeceu, comeu. A questão não era comer ou não comer, era guardar a observação de Deus. Era não se conduzir dentro de uma direção que Deus disse para não ir. E Adão, influenciado, Eva, influenciada pelo diabo, adversário da humanidade, então foram tentados e caíram, cederam à tentação de andar e buscar uma direção contrária à palavra de Deus. A partir daí, estabelece o pecado do homem para com Deus, aonde o homem morre. O que é a morte? Separação. O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a separação. O homem morreu ali quando pecou. Qual foi a morte? Ele morreu espiritualmente. A primeira morte espiritual foi ali onde o homem perdeu a comunhão com Deus. Agora o homem passa a viver no mundo afastado de Deus, sem o entendimento de Deus, perdido de Deus, andando em abominação. Porque agora ele perdeu-se da direção de Deus. E agora o diabo tomou posse, dominou sobre o homem, cegou o homem e prendeu o homem na mentira. Ali houve a primeira morte. Morte fala de separação, perda da comunhão. Foi o que aconteceu quando Deus agora expulsou, tirou Adão da comunhão. Saiu do paraíso. Paraíso, Éden, quer dizer lugar de paz com Deus, lugar de comunhão com Deus, lugar de vida com Deus. Adão perdeu esta vida, esta comunhão. Foi apartado. A primeira morte foi ali. Aí agora, depois dessa maldição da morte física, da separação por causa do pecado, Deus agora também aplica a morte física. O que é a morte física? O homem ter a vida terminável neste mundo. Não é que o homem vai deixar de existir. Porque Deus não criou o homem para morrer.
a morte, tanto espiritual e a física, é consequência do pecado. Agora Deus também determinou o homem, porquanto tu és pó, ao pó tu voltarás. Deus agora determina, por causa do pecado, a morte física. O que é a morte física? A saída do homem deste mundo. Morte é separação. Guarde sempre isso. Quando você ouvir falar de morte, é separação. Eita, fulano morreu. O que aconteceu ali? Ele saiu deste mundo. A alma dele foi tirada deste mundo. O corpo, sem a alma, está morto. Desce à sepultura, volta para a terra de onde veio. Mas o espírito volta para Deus. E aí, sem Jesus, segue para juízo. Com Jesus, para descanso eterno. Aguardando o dia da ressurreição do corpo. Lembrando a você, o que vai ser ressuscitado não é o indivíduo, é o corpo. O indivíduo, a alma, o ser real, está em descanso, aguardando esse dia. Por quê? Porque o ser só é completo se tiver corpo. Os anjos são seres espirituais, mas têm corpos espirituais. Está entendendo? Nós somos seres espirituais que temos corpos humanos para viver neste mundo humano, neste mundo físico. Temos corpos materiais. Quando a gente morre, a gente sai desse corpo. A nossa alma, o ser real, fica aguardando, não sei qual é a forma. Não me pergunte qual é a forma da alma. Porque o espírito não tem forma. Amém? E a gente somos seres conscientes, existindo. Somos espirituais. Deus nos trouxe a existência. Nós tivemos princípio, mas não teremos fim. A diferença de Deus é que nós tivemos princípio. Deus não teve princípio. Deus é eterno. Deus é existente por Ele mesmo. Ele não teve princípio. Ele não criou Ele mesmo. Ele é Deus porque Ele existe e por Ele tudo vem à existência. E nós temos um princípio onde existimos. A partir da existência que viemos a existir por Deus. Mas não teremos fim. Está entendendo isso? Nós tivemos princípio, mas não teremos fim. Nós não somos descartáveis. Morreu, acabou. Não existe mais nada. Não tem mais lembrança. Não tem mais pensamento. Ora, o maior sofrimento daqueles que vão para o inferno é esse. É sofrer. Porque vai saber que teve tanta oportunidade e não aproveitou. O maior sofrimento é esse. Saber que eu tive, você teve, se não crer em Jesus e for para o inferno. Saber que teve tanta oportunidade. Foi tão advertido da salvação e não deu ouvido para se salvar. Antes, permaneceu no erro, no engano e na mentira. Não aceitou o amor da verdade para se salvar. Por isso que foram julgados e condenados. Esse será o maior tormento das pessoas. Que já estão conscientes lá na eternidade sem Deus. Está entendendo isso? Então a morte significa separação. Não é extinção. Está entendendo? Então a primeira morte se deu lá no Éden. Com o pecado o homem perdeu a comunhão com Deus. A morte do corpo não é a segunda morte espiritual. A morte do corpo é a morte física. Mas há duas mortes espirituais. A primeira foi lá em Adão, que todos os homens estão nessa morte. Como disse Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Estamos mortos em ofensas e pecados, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 5, 12. Por um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então todos estão mortos, separados de Deus. O homem nesta vida está separado de Deus. Através de Jesus, nós temos vida. O que é vida? Comunhão. Através de Jesus, nós voltamos à comunhão com Deus. Neste mundo aqui, estaremos ligados com Deus. Para que quando sair deste mundo ligado com Deus através de Jesus, partimos para a eternidade com Deus. Não para a separação eterna. Por isso que é importante crer em Jesus, para você ser ligado com Deus. Receber a comunhão com Deus enquanto está vivo. Porque se você morrer nessa situação separado de Deus, você vai receber o dano da segunda morte, que é a separação eterna. Está entendendo isso? Que é esse dano aqui que Jesus falou. O dano da segunda morte. A segunda morte será a separação eterna no dia do juízo.
Então aprendeu aí um pouco mais sobre morte. Primeira morte, segunda morte e a morte do corpo. E o que é morte? Morte é separação, não é extinção. Amém?